Bom dia, grupo lindo, grupo de Deus, grupo abençoado. Meu cabelo está todo escafeltado porque eu acabei de lavar. Bom, gente, essa semana eu pedi para vocês meditarem, né, no livro de Mateus. Cada uma escolheu um capítulo e meditar e depois expressar para a gente aqui o que Deus revelou para vocês nessa palavra que chamou a atenção de vocês. Ontem a Grazi fez o dela, foi muito importante para nós. Com certeza toda a palavra de Deus é muito importante cada vez que a gente escuta, cada vez que a gente ouve e se alimenta dela, é importantíssimo. Foi muito bom ela falar ela falar ali daquela passagem, né, onde o Senhor Jesus falava dos religiosos, né, os fariseus, que adoravam ele com a boca, né, com a língua, mas o coração está totalmente distante de Deus. Isso acontece muito, né? Sempre aconteceu. Você lendo a Bíblia ali, desde Gênesis a Apocalipse, você encontra isso o tempo todo na Bíblia. As pessoas murmurando, né? Deus fazendo milagre, Deus fazendo os prodígios dele e as pessoas murmurando ali, né? Então, quer dizer, as pessoas estavam no meio de Deus, né? Até clamavam a Deus, mas o coração totalmente distante de Deus. Então, a gente tem que cuidar para isso também, se atentar muito para isso, porque o coração ele é extremamente corrupto e enganador. Ele é desesperadamente corrupto e enganador. Foi o próprio Senhor Jesus que disse. Então é por isso que a gente não tem que se deixar guiar pelo coração, e sim pela razão, pelo raciocínio. Tá bom, gente? Fica só para falar um pouco da palavra que a Grazi nos trouxe ontem. Que o Senhor Jesus nos trouxe através da Grazi. Eu quero falar para vocês, está aqui, na parábola do semeador, capítulo 13 de Mateus, mas eu acho que todo mundo já conhece a parábola do semeador, mas para muita gente essa parábola é uma palavra complexa, né, difícil de entender. Eu já ouvi muita gente dentro da igreja falar isso para mim, e eu não acho. Quando a gente tem o Espírito Santo, é claro que quando eu não tinha o Espírito Santo, eu também achava a palavra de Deus, às vezes eu abria minha Bíblia, não entendo nada, vou deixar para lá, né? Então, quando você não conhece algo, você não gosta. A gente só passa a gostar de algo quando a gente conhece, quando a gente passa a conhecer, né? Então, se você não tem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo é muito difícil conhecer a palavra de Deus, gente. Difícil, tem que buscar o Espírito Santo, tem que ter o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos leva a conhecer, a nos dar o entendimento da palavra de Deus. Quando eu falei assim para vocês, orem, antes de ler, orem, se santifique, eu não falei isso para vocês? Porque é Deus que nos revela a palavra dele. É o Espírito Santo que nos dá a revelação dessa palavra. Sem isso, você não vai conseguir entender a palavra de Deus nunca. Porque a palavra de Deus é mistério. A palavra de Deus é um tesouro. O conhecimento de Deus é um tesouro. Então, é mistério. Só conhece aquele que se empenha para conhecer. É como se você estivesse buscando um sonho. Você tem tantos sonhos materiais, né? Aí tem gente que se empenha pelo aquele sonho, vende isso, vende aquilo, sacrifica isso, sacrifica aquilo, enfim, para conquistar esse sonho. A palavra de Deus é isso. Se você não se empenhar, se você não sacrificar tempo, não renunciar a si mesmo para conhecer, para adquirir o conhecimento de Deus, que é um tesouro, você não vai conhecer. Isso aqui não vai passar de letras, isso aqui não vai passar de um mero livro para você.
E toda vez que você abrir, você não vai entender. E aí você vai largar a mão. Olha só o que diz essa parábola aqui, no versículo 10. Olha o que os discípulos perguntam para o Senhor Jesus. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por parábola? Os discípulos, ouvindo a parábola, ouvindo ele falar para o povo da parábola, né? E os discípulos também não entendiam por que o Senhor Jesus estava falando em parábolas para aquele povo. Os discípulos, não entendendo, perguntaram, né? O que agrada muito a Deus é isso, é a curiosidade de saber mais sobre Ele, né? É o interesse de saber sobre Deus, é o interesse de querer buscar, de querer saber para conhecer. Era por isso que o Senhor Jesus falava em parábolas. Porque o Senhor Jesus sabia que ali, naquele povo, no meio daquele povo, tinha pessoas que não queriam não estavam nem aí, estavam ali por emoção, estavam ali porque curiosidade só de saber o que ele ia falar, mas não interessado no que ele ia falar. Então, ele falava por parábolas, porque aí ele explicou aqui para os discípulos, porque aí ele responde dizendo, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Porque para os discípulos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas para aquelas pessoas, mas para muitos, né, no caso, porque para vocês é dado conhecer o reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. A eles quem? Para eles quem? Para aqueles orgulhosos, murmuradores, egoístas, coração endurecidos. Para essas pessoas não lhes é dado conhecer o reino de Deus. Por quê? Porque essas pessoas não creem. Simples assim. Muitas têm até curiosidade. Tem muita gente que vai na igreja, mas ela vai só para ocupar um banco, para sentir uma emoção, ouvir uma música linda, para aliviar ali um sentimento, alguma coisa. Mas ela não tem um coração quebrantado para se encher de Deus, para buscar o reino de Deus. Porque só é dado a nós conhecer o reino de Deus quando nós nos interessamos pelo reino de Deus. Não é verdade? Quem busca o reino de Deus? Os quebrantados, os mansos, né? Os humildes de coração. Esses buscam o reino de Deus. Então, para nós, é dado conhecer o reino de Deus. Por isso o Senhor Jesus falava em parábolas. Por isso o Senhor Jesus diz aqui, né? A semente que cai no caminho, morre. Né? Às vezes até a pessoa gosta de ouvir a palavra de Deus. Gosta não. Alivia ela. Naquele momento que ela está ali, ouvindo a palavra de Deus, ela até sente um alívio, ela sente uma paz. Mas saiu dali, ela não se interessa mais. Para ela, o importante era só aquele momento. Então, o que acontece? Ela se perde no caminho. A mesma coisa é com a semente que cai entre as pedras, o coraçãozinho duro, né? Que às vezes só dá um choquinho ali, mas já morre. E as que caem entre os espinhos, sufocadas por ele, aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, ela até crê na palavra de Deus, mas no momento em que vem a avalanche de problemas, ela simplesmente diz, Deus não existe. Por que eu estou passando por isso? Né? Aí os espinhos vão e sufocam, os problemas sufocam ela. Quer dizer,
ela não buscou, ela não tem o coração humilde, ela não tem o coração quebrantado para querer o quê? Deus acima de tudo. Para querer Deus acima de tudo, para querer conhecer o reino de Deus acima de tudo. Aqui também diz, buscai o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Olha o que o Senhor diz para essas pessoas que não querem, que até muitas vezes faz questão, mas não, enfim, não tem, sei lá o que acontece na cabeça dessa criatura. Ele fala aqui no capítulo 12 assim, ó, porque aquele que tem se dará o reino de Deus, aquele que tem sede, aquele que tem coração quebrantado, que é humilde, se dará a conhecer o reino de Deus, né? Que eu acabei de falar para vocês. Porque aquele que tem se dará e terá. Olha só, e ele fala que terá e terá em abundância, gente, o conhecimento de Deus. Você imagina você conhecendo a Deus em abundância, os mistérios de Deus, os desígnios de Deus. Imagina você, Deus contando com você para realizar os desígnios dele, os propósitos dele. Deus é Deus, ele é o que é. Ele falou para Abraão, eu sou. Para Moisés, eu sou o que sou. Fala para o teu povo assim, quando Moisés perguntou para ele se ele, quando ele chegasse para o povo ali no meio do Egito, né, o povo escravo e tal, sem a menor motivação de vida, Deus foi lá, falou com Moisés, para Moisés lá libertar, e Moisés com medo, né? Moisés gaguejava para falar, não sabia falar, e se achava impotente para cumprir o propósito de Deus, e ele perguntou para Deus, e se o povo perguntar, quem me disse tal coisa, o que eu vou dizer? Quem é o Senhor, né? Ele perguntou. O Senhor disse assim, ó, diz assim, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, o que Deus estava dizendo com isso? Ele é Deus. Eu sou Deus. Isso quer dizer que nós não somos absolutamente nada. Eu estou aqui como Ludma, né? Se Deus tem um propósito para a salvação, para me salvar, ele tem um lugar, está escrito em Apocalipse, que ele prepara um lugar santo para aqueles que o amam, que eu tô louca para ver essa glória, esse é meu objetivo, é ver a glória de Deus, entrar nesse lugar santificada. Quando a gente for salvo, nós vamos ser santificados. Então, eu estou apenas aqui como Ludma, eu não sou Ludma. Eu estou como podóloga, eu não sou podóloga. Eu não sou nada. Era isso que Deus estava dizendo aqui. Para Moisés, aliás, quando ele respondeu assim. Mas Deus é Deus, dono de todo conhecimento, criou céus e terra, dono de tudo. Dono da vida. Ele é Deus. Forte, né? Se você se alimenta disso aqui, você não precisa de outro alimento. Muitas vezes até a comida é ruim. Porque isso aqui te sustenta de tal forma, que é impressionante. Eu me emociono quando eu falo da palavra de Deus, porque é como espada. É mais penetrante que a espada cortante, né? É mais penetrante que a espada de 2 gumes. Ela atravessa até a medula. Você sabe o que é a medula? Com certeza sabe. Atravessa até a medula. E ele fala mais aqui, explicando para os discípulos. Aquele que tem sede, aquele que tem humildade, que tem um coração quebrantado, vai buscar e vai ter com abundância o reino de Deus, o conhecimento do reino de Deus. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Aquele que acha que é alguma
coisa, que sabe alguma coisa, só porque fez uma faculdade, porque tem um bom cargo aí em alguma empresa muito potente, né? Aquele que estudou, que é médico, que é isso, aquilo outro. Esse conhecimento não veio dele, só que ele acha que veio. Só que em Apocalipse, Apocalipse 3:17, Apocalipse 3:17, Apocalipse 3:17 diz assim, gente, para essas pessoas que estudaram, que estão numa boa posição, que isso, aquilo, outro, que acha que sabe de alguma coisa e despreza isso aqui porque acha que sabe alguma coisa, que é o que o Senhor Jesus está falando naquela parábola, será tirado dele. Porque diz assim, ó, como dizes, sou rico, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta. Nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3:17. Isso aqui é o princípio. É o princípio da sabedoria. Isso aqui é o princípio. É o ponto de partida da sabedoria. Quanto mais você busca, mais sabedoria você vai ter. Tanto no céu quanto na terra. Quanto de Deus, quanto dos homens. E nada lhe será tirado. Sabe onde está escrito que isso aqui é o princípio da sabedoria? Provérbios. Princípio da sabedoria. Provérbios. Acho que Provérbio 10. Depois eu vou procurar para falar para vocês. Provérbios 10. Procurem lá. Princípio da sabedoria. É isso aqui. Se não partir daqui, se não é nada. Você é cego, surdo, nu, desgraçado e miserável. Então, era isso que o Senhor Jesus estava falando aqui, né? Na parábola. Porque o Senhor Jesus, ele conhece os nossos corações. Ele sabe quem tem sede e quem não tem. Ele sabe quem é quebrantado e quem não é. E lá em Isaías também, eu acho que Isaías fala que nós, quando formos para a gente pregar a palavra de Deus, para a gente falar da palavra de Deus, para falar aos quebrantados. Não é para todo mundo. É para os quebrantados. Então, isso aqui, gente, é por isso que ele falava em parábolas. Para as pessoas buscarem, terem curiosidade para o reino de Deus, a conhecer o reino de Deus. Se você abre a Bíblia e você não conhece, você não entende nada e deixa para lá, você nunca vai entender. Mas se você não entende nada e você se ajoelha e diz assim, Deus, eu não entendo nada da tua palavra. Senhor, eu não consigo entender. Por favor, me ajude. Eu fiz muito isso, muito. Eu fiz muito isso. Quantas vezes foram as vezes que eu me ajoelhei desesperada porque eu li a Bíblia e não entendia nada? E Deus vinha e me ajudava. E aí depois eu lia
E Deus me revelava aquela palavra e eu ficava maravilhada. Eu fico até hoje maravilhada com o que Deus me revela. É o Espírito Santo que te dá o conhecimento. Tenha sede, busque. Tenha curiosidade, como os discípulos tiveram aqui, em perguntar para ele por que ele estava falando em parábola. Quando eles tiveram essa curiosidade é porque eles queriam conhecer mais de Jesus. É muito forte. Minhas amigas lindas, Deus abençoe vocês abundantemente. Sabe o que o Senhor Jesus quer? Que nós sejamos a própria bênção. Ele não quer só que nós tenhamos bênção. Nessa terra não importa, tudo passa. Mas Ele quer que nós sejamos a própria bênção, gente. Que nós conhecemos isso aqui para a gente espalhar isso aqui aos quebrantados. É forte, né? Eu amo vocês. E quero muito que Deus faça de vocês a própria bênção. Viu? Deus abençoe.